Saudações terráqueos, pessoal de Química do ciclo 5. Vou falar uma parte com vocês assim, porque vai ter uma questão que precisa fazer um gráfico, né? Isso aí precisa do quadro. Mas a maior parte dessa atividade foi teórica, né? Então a gente tinha uma tabela para trabalhar com vocês essa questão do ponto de ebulição da água, né? É um ponto importante que tem a ver com cozimento, é uma coisa que fazemos, né, desde as mais antigas civilizações, né, para tratamento do alimento a ser ingerido. E na tabela aí você percebe que diferentes lugares, né, no planeta, com diferentes altitudes, você tem diferentes pontos de ebulição da água, né? Isso já mata a primeira questão, porque a primeira questão diz: é possível afirmar que a água possui sempre um ponto de ebulição igual a 100 graus Celsius? Você vê pela tabela que não, né? Porque conforme a altitude do local, você tem diferentes pontos onde a água vai ter esse ponto de fervura, ok? Então o que é que diz aí? Por exemplo, o Mar Cáspio, que é um mar que está abaixo do nível, né, do mar mediano do planeta, ele está 28 metros abaixo do nível do mar. Você tem o ponto de ebulição da água com 101 graus, então é maior do que o 100, né? O 100 é o que? Por exemplo, o Rio de Janeiro, que é uma cidade litorânea, então está ao nível do mar, né? Todas as cidades de praia estão ao nível do mar. Você tem que o ponto é 100 graus. Teresópolis, que tem uma certa altitude, né? Está meio ruim aqui de ver, mas é alguns metros acima do nível do mar, você já tem que o ponto ocorre a 97, então diminui. Conforme você vai subindo, o ponto de ebulição para a água estar em fervura cai. Presta atenção nisso, certo? A altitude aumenta, o ponto de água ferve diminui, ou seja, você vai conseguir obter o ponto de fervura, o ponto que os alimentos começam a ser cozidos mais rápido, ok? La Paz, que é na Bolívia, já é bem alto, né, lá nos Andes, o ponto de ebulição já ocorre a 86 graus. E o Monte Everest, que é o ponto mais culminante, né, o ponto mais alto da Terra, está a mais de 8 mil, né, quase 9 mil metros de altura, você tem a 71 graus. Então essa tabela já elimina a primeira pergunta, porque você não pode afirmar que o ponto de ebulição é sempre igual a 100, porque só é 100 aonde? Ao nível do mar. Por isso que alguns experimentos, você percebe aqui que Teresópolis, por exemplo, que está um pouco acima do Rio, já tem uma diferença. 3 graus, né? Lá no nível do mar é 100, Teresópolis é 97. Mas alguns experimentos, quando a diferença fica aí até 5, você considera como ao nível do mar, mesmo sabendo que vai ter algumas falhas ali, porque a margem de erro é pequena, você desconsidera, certo? Aí na 2, a partir dos dados apresentados, é possível estabelecer uma relação entre a altitude e a temperatura? É. Altitude sobe, temperatura de ebulição cai, ok? A relação é essa. Você está vendo que quanto mais alto o lugar, menor a temperatura que a água precisa para entrar em ebulição. Aí na DC, né? Em um lugar em que a altitude é menor que o nível do mar, ele deu um exemplo de um local na Argentina, né, Bahia Blanca. Esse local está mais baixo ainda em relação ao nível do mar, é como a questão do Mar Morto, né? Um dos nomes tem esse nome também, porque ele fica abaixo do nível do mar. Então, nesse local aí que está abaixo do nível do mar, o que deve se esperar em relação ao ponto de ebulição? Então, como o do Mar Cáspio, que é 28, está em 101, se espera que esse local ainda mais profundo, né, que está com 42 metros, tem um ponto de ebulição ainda maior do que 101. Preciso disso que está ainda mais do que os 101 para poder ocorrer a ebulição da água. E aí na questão 4 tem: a panela de pressão faz com que o cozimento dos alimentos seja mais rápido. Isso economiza tempo e dinheiro. O que você acha que está por trás? Então, o que é que a panela de pressão faz? Ela, ela meio que mascara, né? Você está num ambiente em que praticamente é pouco a mais do que o nível do mar, mas a panela de pressão ela faz uma pressão interna com o vedamento, né? A vedação que ela tem, que internamente dela é como se fosse um outro local. Então ela mascara o real posicionamento geográfico que você está, e com isso ela consegue que se dê o ponto de ebulição mais rápido. Quando se dá esse ponto de ebulição mais rápido, você consegue o cozimento mais rápido dos alimentos do que numa panela convencional, que teria que esperar a água atingir os 100 graus. Okay? Aí vamos para a questão de fazer o gráfico com esses pontos da tabela. Vamos começar no quadro. Então, pessoal, nessa questão pedi que você montasse um gráfico com
os dados da tabela, né? De forma que a altitude deve ficar no eixo X, que é a abscissa, e as temperaturas de ebulição no eixo Y, né? Porque a altitude influi na temperatura de ebulição. Então isso é bom para praticar a questão de eixo, né? Eixo da abscissa é aquilo que você mede, e o eixo da ordenada é o resultado, né? O eixo que fica em pé é o resultado que vai dar para cada medida. Então se eles viram que, por exemplo, quando se estava com 28 metros abaixo do nível do mar, dava uma temperatura de ebulição a 101. Então a distância em relação ao nível do mar está alterando a temperatura de ebulição da água, né? Ele diz que coloque no eixo X as altitudes e no eixo Y as temperaturas, ok? Aí quais são as altitudes que você tem para colocar? Você tem de 28 até, acho que é na faixa de 8.000, né? 800 e alguma coisa. Então, como são valores muito altos, você pode optar por essa faixa de variação, você colocar de 1.000 em 1.000, ok? Então você tem aqui, ó, esse eixo aqui, porque quem define na hora de você fazer um gráfico é o pulo que você vai dar entre um valor e outro, certo? E na questão da temperatura, a maior foi 101 e a menor foi 70. Então você pode pular de 10 em 10, ok? Vou pedir aqui. As altitudes em metros deverão ficar no eixo Y, também chamado eixo abscissas, e as temperaturas no eixo das ordenadas, ok? Então aqui você vai ter as temperaturas, a gente vai colocar elas pulando de 10 em 10, certo? Então você inicia aqui, aí você tem 10, você tenta dar, no papel para vocês foi dado bem separadinho a distância, né? Aí você tenta dar uma distância mais ou menos igual de uma para outra. 20, 30, 40, 50, 60, 70. Aí tá vendo? Aqui ocorreu um problema que é muito comum quando você está fazendo gráfico. O espaço que eu resolvi deixar não dá. Porque, por exemplo, o que é um erro comum quando você vai fazer gráfico? Você coloca seu primeiro valor aqui como sendo 0. Aí se do 0 você pulou por 10, é para a distância que você deixou aqui. Beleza. Se o próximo valor depois do 10, por exemplo, é 15, ok? Você não pode fazer isso. Ó. Por quê? Porque a distância pulando 10 está sendo até menor um pouco do que a distância pulando 5. Daqui para cá pulou 5. E na hora de fazer um gráfico tem que respeitar uma determinada escala, ok? Então, o pulo que você dá aqui, se é de 10 em 10, de 2 em 2, de 1 em 1, a maneira que você pula de um para outro é você que escolhe com o valor que quer colocar. Mas na hora que você escolher, por exemplo, se eu determinei pular 10 em 10, estou vendo que não cabe, eu apago e tenho que fazer de novo. Mas fazer isso aqui, ou então quando às vezes está chegando no fim, você vê que o espaço no seu caderno ou folha não dá mais, você começa a apertar. Isso aqui dá muita falha em gráfico, ok? O que a gente vai fazer? Vamos rever aqui. Certo? E agora o seguinte. Já que o maior valor é 101, eu vou começar voltando. É uma tática boa também. Coloca aqui 100, tá vendo? Ele pediu que a temperatura fosse aqui. Essa aqui é a temperatura em graus Celsius. Aí eu vou 90, 80, certo? Tá vendo? Tentando deixar mais ou menos um espaço, como eu não estou usando régua. É só para vocês terem uma noção, mas está mais ou menos a distância equiparada aqui, não é isso? 50, 40, 30, 20, 10 e chegamos ao 0. O 0 é o ponto de encontro, aqui traça o eixo horizontal. Aí você diz, mas não tem esse 10, esse 20, esse 30 nas temperaturas. Não importa. Se você resolveu que a maior que você viu estava perto de 100, a menor 70, e resolveu pular de 10 em 10, eu podia pular de 50 em 50? Podia. Mas talvez o que acontece? Você ia ter 0, 50, depois de 50, 100. Aí ia ficar muitos valores espremidos próximos um do outro. Não é errado, mas talvez dificulta até para marcar. E aqui qual na parte horizontal? São as altitudes. Então as altitudes você tem. Se aqui é o 0, uma está abaixo do 0, né?
Então, uma é para cá, ó. Uma delas é, vamos imaginar que seja, eu vou colocar por aqui, ó, que seria o menos 28. Ok? Porque uma delas está abaixo do zero. Você não pode colocar o 28 aqui. Por quê? Porque se o zero marca quem está abaixo e quem está acima, se você coloca o 28 para cá, é como se fosse 28 acima de zero. Não é, ele está 28 abaixo do nível do mar, então ele é negativo. Ok? Tem que cuidado com isso. Como os outros valores começam a crescer, você tem uma cidade que é 800, né, alguma coisa. Então, eu vou pular os próximos de 1000 e 1000. Então, eu vou ter aqui, pulando aqui, 1000, aí 2000, 3000, 4000, 5000. Tem mais um pouco. Também tentando deixar um padrão mais ou menos igual aqui. 6000, 7000, 8000, 9000. Ok? E agora faz a ligação. Então você tem essa cidade aqui que está abaixo do nível do mar. Deu 101, então você sobe ela. Ela vai até aqui, perto do 100. Então o ponto dela é aqui. A cidade de 0 deu 100. Então o 0 chega exatamente no 100. Exatamente aqui em cima. Você não anda para a direita nem para a esquerda, porque ela foi, Rio de Janeiro era nível do mar, exatamente no 0. Aí tem uma cidade que está perto do 1000, né? Que é Teresópolis, que é 800 e alguma coisa. Então essa daqui, ela deu o canto do 1000 aqui um pouco, você sobe até 97 mais ou menos, né? Então é por aqui. Não chega exatamente no 100. A próxima é 8500. Então tá por aqui, ó. Certo? Vamos aqui porque a outra também é menos de 9, né? Mas está uma próxima da outra. Então coloca por aqui. Essa deu 86. Então vem para cá, ó. 86. Foi bem. Aqui. Desce aqui. Marca o ponto aqui, ó. Pouco mais de 8, rebatendo com 86. E a outra foi 71. Então, vem para cá. E rebate. Aqui. Então você percebe, ó, que conforme vai aumentando a altitude do local, vai caindo, certo? Isso aqui é a altitude, né? Altitude em metros. Então, conforme vai aumentando a altitude, vai caindo a temperatura de ebulição da água. Ok? Então, na hora de fazer gráfico, o importante é isso. Não importa quantos você resolve pular aqui ou quantos você resolve pular aqui. Nem aqui, por exemplo. Não é obrigado porque aqui eu pulo 1000, aqui tem que pular 1000. Esse eixo não depende. Essa parte daqui é que, na verdade, se eu fosse fazer uma relação de 28, que é muito pequeno, para 1000 era quase imperceptível aqui. Aí eu deixei assim, mas a lógica é você. Começou a pular 1000, pula de 1000 em 1000. Começou a pular 10, pula de 10 em 10. Aí respeita esses espaços aqui. Com a régua, com o chamado papel milimetrado, fica melhor ainda, que já é divididozinho os valores. A última, na questão teórica, você tem uma pedra de naftalina deixada no armário, uma pastilha de água deixada no freezer, uma vasilha de água deixada no freezer, uma vasilha de água deixada na pia, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido, né? Então, você marcar aí quais são os fatores que estão ocorrendo, quais são os tipos de mudança de fase da matéria que está ocorrendo aí. Então, você tinha como a primeira opção A e B, né? Você já fica entre A e B. Por quê? Uma pedra de naftalina deixada no armário, ela vai sofrer sublimação. Ela passa do estado sólido, que é a pedra, direto para o estado gasoso. Você não vê a naftalina derretendo e passando pelo estado líquido. Então, você já elimina C, que está falando em fusão, e D e E, que está falando em evaporação. Aí, uma vasilha de água deixada no freezer. Se você deixa uma vasilha com água no freezer, provavelmente vai solidificar, né? Então, você segue aí na letra A, porque na letra B seria sublimação. E para confirmar, você tem uma vasilha de água deixada na pia. Então, você deixa a água na pia, conforme a temperatura do ambiente, essa água vai, ao longo do tempo, evaporando. Então, evaporação. E o derretimento de um pedaço de chumbo, você pegou o chumbo que estava em estado sólido, quando ele derrete, ele se funde, né? Então seria a alternativa A nessa questão 5, que é sublimação, solidificação, evaporação, fusão.
Pedra de naftalina sublima, porque passa do sólido para o gasoso. Vasilha no freezer com água, né? A água vai solidificar. Vasilha na pia, ela vai evaporar, vamos passar a temperatura. E quando o chumbo derrete, ocorre fusão. Okay? Qualquer coisa que está em estado sólido, no derretimento, quando fica instalado, ocorre fusão. Muito obrigado aí, paz e bênção a todos. Até a próxima semana.